De acordo com a Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, um ataque deixou ao menos 130 mortos em Wahrijah, no Iêmen. As vítimas participavam de um casamento. O ataque é considerado o pior cometido contra civis desde o início da intervenção no país da coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita. Houve um elevado número de vítimas civis. O ataque ocorreu durante uma festa de casamento. O local teria sofrido supostamente um ataque aéreo da coalizão. Entre as vítimas há um grande número de mulheres e crianças. A coalizão árabe negou nesta terça-feira ser responsável pelo ataque. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, condenou o bombardeio. A coalizão árabe realiza operações intensivas no Iêmen para frear o avanço dos rebeldes hutis e impedir que eles tomem o controle do Iêmen. Desde o início do conflito, que provocou uma grave crise humanitária, 5.000 pessoas morreram. A Guarda Costeira da Líbia anunciou o resgate nesta terça-feira de 346 migrantes, muitas mulheres e crianças que estavam a bordo de 3 botes a 35 quilômetros de Trípoli e que seguiam para a Europa. Dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados mostram que do início do ano até agora, mais de 500 mil de migrantes chegaram ao continente europeu. Do total, quase 383 mil desembarcaram na Grécia e 129 mil na Itália. Na perigosa travessia, 2.980 migrantes morreram ou desapareceram no mar. De acordo com a Acnur, do total de migrantes, 54% são sírios. Na semana passada, os países europeus aprovaram a distribuição de 120 mil migrantes entre os Estados-membros da União Europeia e uma ajuda financeira aos países vizinhos da Síria, que recebem milhões de refugiados. As Nações Unidas fizeram um apelo aos dirigentes europeus para que façam mais para enfrentar o maior fenômeno migratório na Europa desde 1945. O exército de Burkina Faso tomou nesta terça-feira o quartel da Guarda Presidencial, cujos membros tentaram um golpe de Estado em 17 de setembro e ainda resistiam a entregar as armas. O líder do golpe militar abortado, o general Gilbert Diendéré, declarou que teme muitos mortos no assalto. Ainda não há um balanço da ofensiva até o momento. O quartel de Naaba Kun 2 foi o lugar onde se entrincheirou o regimento de segurança presidencial com a intenção de conservar suas armas para negociar uma posição de força. Diendéré é um general muito próximo ao ex-presidente Blaise Compaoré, que governou Burkina Faso durante 27 anos. Ele foi afastado do poder por uma revolta popular no ano passado. Desde então, o país africano viveu submetido a uma grande insegurança política. A tentativa de golpe de Estado deixou cerca de 10 mortos e mais de 100 feridos. O ex-presidente da Federação de Futebol da Costa Rica, Eduardo Lee, vai ser extraditado para os Estados Unidos. Lee foi preso em Zurique em maio, quando tentava chegar para participar do Comitê Executivo da FIFA na Suíça. O costarriquenho é suspeito de ter aceitado suborno de uma companhia americana pelos direitos de marketing por ocasião das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. No total, 14 pessoas foram indiciadas até agora por causa do escândalo de corrupção. 9 altos dirigentes da FIFA e 5 empresários do ramo do marketing esportivo. De acordo com a investigação americana, o esquema movimentou cerca de 150 milhões de dólares nos últimos 25 anos. A Seat, uma das 12 marcas da Volkswagen, também está no escândalo dos motores adulterados. A Volkswagen reconheceu na semana passada 11 milhões de veículos em todo o mundo com software capaz de fraudar testes de emissões de poluentes. Pelo menos 700 mil foram vendidos pela Seat, que investiga quantos veículos foram comercializados na Espanha e quais os modelos afetados. A empresa também garantiu que os veículos com motores EA189 serão convocados às oficinas autorizadas para as revisões necessárias. A Seat foi comprada pela Volkswagen nos anos 80.
Barack Obama encontrou o líder cubano Raul Castro nesta terça-feira em reunião bilateral na sede das Nações Unidas em Nova York. Castro reiterou que, para a normalização das relações entre os dois países, deve ser levantado o embargo que causa privações a Cuba. Simultaneamente, à Assembleia Geral foi realizada uma cúpula antiterrorismo, onde o presidente dos Estados Unidos voltou a criticar o colega sírio Bashar al-Assad. Na Síria, como eu disse ontem, o combate ao grupo Estado Islâmico requer um novo líder e um governo que unifique o povo na luta contra grupos terroristas. O encontro paralelo, que reúne cerca de 100 dirigentes, foi criticado pela Rússia. De acordo com o embaixador do país, a cúpula seria desrespeito às Nações Unidas e ao secretário-geral Ban Ki-moon. Cuba considera que o ritmo da normalização das relações com os Estados Unidos depende do fim do embargo econômico. O país já está fazendo pressão no âmbito das Nações Unidas para que isso ocorra. A movimentação da diplomacia cubana é uma clara mensagem ao Congresso americano, o único que pode suspender o embargo. Será apresentado na Assembleia Geral o projeto intitulado Necessidade de pôr fim ao bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra Cuba. Enquanto o embargo persistir, vamos apresentar essa resolução. Raul Castro e Barack Obama se reuniram nesta terça-feira pela primeira vez desde que as embaixadas dos dois países foram reabertas em julho passado. Castro pediu ao colega americano o fim do embargo para continuar o processo de reconciliação. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, discursou nesta terça-feira na Assembleia Geral da ONU. O chefe de Estado felicitou a vizinha Colômbia nas negociações de paz com a guerrilha comunista. Com relação a Cuba, insistiu que os americanos devolvessem a Baía de Guantánamo ao governo da ilha. Nós defendemos que, muito em breve, os Estados Unidos, como em 79, quando o presidente Jimmy Carter assinou um acordo com o Panamá para restaurar a soberania do Canal do Panamá, em breve os Estados Unidos vão dar de volta ao povo de Cuba a base de Guantánamo e todo o território de Guantánamo, que historicamente pertence a Cuba. Muy pronto los Estados Unidos de Norteamérica le devuelvan al pueblo de Cuba la base de Guantánamo y todo el territorio de Guantánamo que históricamente ha pertenecido a nuestra hermana Cuba. Maduro também pediu que o mundo ficasse atento a qualquer tentativa do que chamou de violentar a vida política de seu país nas eleições de dezembro próximo. Nessas eleições, para definir a composição da Assembleia Nacional, a oposição poderá ganhar a maioria legislativa, algo inédito em 16 anos de chavismo, segundo as pesquisas. Otimista, o presidente colombiano Juan Manuel Santos disse que a Colômbia trilha o caminho final para a paz. O chefe de Estado ressaltou que o maior obstáculo para o diálogo com a guerrilha comunista, o sistema de justiça transicional sobre crimes durante o conflito, foi superado. Na opinião dele, a decisão abre caminho para um acordo final. Acordamos uma fecha limite. Acordamos uma data limite para firmar o acordo final que vai terminar com o nosso conflito armado. Será no máximo em 23 de março de 2016. Isso é menos do que 6 meses. É decir, em menos de 6 meses. Santos discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas uma semana depois de anunciar um pacto entre seu governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O acordo foi feito em Havana depois de 3 anos de negociações. O ministro do Exterior húngaro, Péter Szijjártó, disse que é necessário tirar da Europa parte da responsabilidade do acolhimento de imigrantes. Em discurso nas Nações Unidas, ele ressaltou que as decisões políticas sobre a Síria não devem ser apenas europeias. Todos os grandes personagens da política mundial devem ter alguma responsabilidade. O problema deve ser distribuído. É importante criar algumas cotas internacionais. Pelo menos parte da situação deve ser retirada da Europa. A Hungria é muito criticada por vários países vizinhos, como a Croácia, que considera inaceitável a postura sobre a chegada em massa de imigrantes. De acordo com Zagreb, um fluxo que não deve parar. Os croatas também criticam as cercas metálicas erguidas pelo governo húngaro nas fronteiras. Essa é uma demarcação fechada, como a de Israel e a Cisjordânia. Mas como a Hungria vai parar realmente esse fluxo? Vão atirar contra as pessoas? Acionar o exército?
A Croácia acredita que desde meados de setembro, 82 mil refugiados entraram em seu território. O país se converteu em uma opção de rota desde que a Hungria fechou a fronteira com a Sérvia e começou a erguer as cercas metálicas. A conta de Edward Snowden no Twitter foi aberta com uma pergunta. Podem me ouvir agora? Perguntou em seu primeiro Twitter, que foi retuitado dezenas de milhares de vezes. Snowden explicou que antes trabalhava para o governo e agora para o público, e se apresenta como diretor da Fundação Freedom of the Press. A primeira conta que o ativista decidiu seguir é a da Agência Nacional de Segurança Americana, a NSA. Snowden vive atualmente em Moscou. Ele é acusado de espionagem e roubo de documentos oficiais pelos Estados Unidos. O Senado da Rússia autorizou nesta quarta-feira o presidente Vladimir Putin a ordenar bombardeios na Síria. A permissão foi concedida poucas horas antes de uma reunião do Conselho de Segurança da ONU dedicada à ameaça terrorista. Sergei Ivanov, chefe do gabinete presidencial, confirmou que o consentimento para o uso da força militar no exterior está relacionado com a guerra civil no país da Ásia Ocidental. Ele explicou ainda que a licença diz respeito apenas a bombardeios aéreos e excluiu o envio de tropas terrestres. Segundo Ivanov, a iniciativa é temporária e está de acordo com o direito internacional, porque o presidente sírio solicitou oficialmente à Rússia uma ajuda militar no combate ao grupo Estado Islâmico. A última vez que o Senado russo concedeu ao presidente recorrer às forças armadas no exterior foi em março de 2014, antes do envio de tropas de elite do país para concretizar a anexação da península da Crimeia, pertencente à Ucrânia. Todos os voos do aeroporto de Ouagadougou, em Burkina Faso, foram cancelados. A situação foi desencadeada por uma ação militar para isolar o quartel do Regimento de Segurança Presidencial. O regimento é apontado como responsável pelo golpe de Estado fracassado de 17 de setembro. A população teme o aumento da violência. Nós não queremos realmente confrontos. Oramos para que não aconteça. Se o conflito piorar, não vai ser bom para a gente nem para os militares. Desejamos que a paz volte o mais rapidamente possível. O exército do país iniciou nesta terça-feira uma mobilização militar contra os golpistas ao redor do quartel de Naaba Com 2. O golpe foi executado em 17 de setembro pela guarda do ex-presidente Blaise Compaoré, que foi expulso do poder em 2014 por um movimento popular, depois de passar 27 anos no poder. Kelly Ginzendarner foi executada na manhã desta quarta-feira em uma penitenciária no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A Junta de Indultos e Liberdade Condicional do estado rejeitou o último recurso para suspender a execução. A morte de Kelly ocorreu 5 dias depois do apelo do Papa Francisco no Congresso de Washington pelo fim da pena de morte. Kelly, de 47 anos, é a 16ª mulher a ser executada desde que a Suprema Corte restabeleceu a pena capital em 1976. Ela foi condenada por ter participado em um complô com o amante para assassinar o marido em 1997. 5 pessoas foram condenadas à morte nesta quarta-feira na Índia pelos atentados de 2006 contra trens dos subúrbios de Mumbai, capital econômica do país. Os ataques deixaram 189 mortos. O Tribunal Especial da cidade também sentenciou outros 7 envolvidos à prisão perpétua. Os 12 foram declarados culpados de assassinato, complô e ato de guerra pelas explosões, que também deixaram 800 feridos. A investigação policial levou à acusação 30 suspeitos. Entre eles, 13 paquistaneses que estão foragidos e outros 4 indianos. Segundo a investigação, as bombas foram fabricadas em Mumbai e foram colocadas deliberadamente nos vagões de primeira classe. A ação seria uma resposta aos distúrbios de 2002 no estado de Gujarat, que deixaram mais de 1.000 mortos, sobretudo muçulmanos. Os atentados foram reivindicados por um pequeno grupo chamado Lashkar-e-Khair e provocaram o congelamento das negociações de paz entre Índia e Paquistão.
A mulher e a criança estavam em um barco que naufragou perto da ilha de Lesbos, na Grécia. De acordo com as autoridades locais, 47 pessoas sobreviveram ao acidente. Informações sobre a idade do menino e nem se a mulher morta na tragédia era sua mãe foram divulgadas. De acordo com os resgatados, 49 pessoas estavam na embarcação que virou no nordeste do Mar Egeu. A ilha de Lesbos é uma das principais portas de entradas na Grécia de milhares de migrantes e refugiados que zarpam das costas turcas a 8 milhas náuticas. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o Acnur, 383 mil migrantes e refugiados desembarcaram na Grécia desde o início do ano. O fenômeno Marte causou inundações na passagem pelo sul do México. Embora tenha sido rebaixado de furacão para tempestade tropical, Marte levou fortes chuvas para Guerrero. Autoridades mobilizaram tropas militares para ajudar na recuperação dos estragos. Por causa do temporal, 1 milhão de estudantes tiveram as aulas suspensas e foram proibidas a navegação e outras atividades nas praias turísticas de Acapulco e Zihuatanejo. Em 2013, Guerrero foi atingido pelo furacão Manuel, enquanto o ciclone Ingrid atingiu a costa no Atlântico, deixando um total de 157 mortos e 1.700.000 desabrigados. A promotoria suíça abriu um processo penal contra o presidente da FIFA, Josef Blatter, depois que as justiças americana e suíça iniciaram investigações por suposta corrupção na entidade. O indiciamento de Blatter foi anunciado logo depois do cancelamento, sem explicações, de uma coletiva de imprensa na sede da entidade em Zurique. As acusações contra o presidente da FIFA são por suspeitas de gestão desleal e abuso de confiança. O escândalo de corrupção estourou em maio deste ano. No total, 14 pessoas foram indiciadas até agora, 9 altos dirigentes da FIFA e 5 empresários do ramo do marketing esportivo. De acordo com a investigação americana, o esquema de corrupção movimentou cerca de 150 milhões de dólares nos últimos 25 anos. A FIFA confirmou as datas para a Copa do Mundo do Catar após meses de controvérsias, principalmente com as ligas europeias. A organização decidiu levar a competição para o inverno no hemisfério norte para evitar o forte calor no país, que no verão pode alcançar 50 graus. O Mundial vai ser realizado entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022. A final da Copa do Mundo vai coincidir com a Festa Nacional do Emirado do Golfo Pérsico. A escolha do Catar para organizar o Mundial de 2022 não deixa de criar polêmica por causa de suposta corrupção. A decisão aconteceu após a Procuradoria da Fazenda Nacional acusar Neymar de sonegação de impostos entre 2011 e 2013. O bloqueio de 188,8 milhões de reais ordenado nesta sexta-feira havia sido negado em primeira instância. De acordo com a Procuradoria, Neymar teria tributado indevidamente parte da renda de seus últimos anos no Santos e da transferência ao Barcelona em maio de 2013. Uma das operações sob suspeita é o pagamento realizado pela equipe catalã 2 anos antes de assinar o contrato de direito de preferência. Segundo a Justiça espanhola, a soma de 10 milhões de euros não foi tributada corretamente. A polícia italiana desarmou nesta quarta-feira um acampamento de imigrantes na fronteira do país com a França. Os agentes acusaram os ocupantes de roubarem água e eletricidade. O abrigo de trânsito chegava a acomodar até 250 pessoas nos dias de maior movimentação de refugiados. Muitos deixaram o local na terça-feira à noite após rumores de que seria desativado. A fronteira entre os dois países, localizada à beira-mar, foi totalmente fechada nesta quarta-feira.